Bom dia, Rosana. Bem-vinda. Deixa eu ver, ela está aqui na telinha Oi, com a Ana, gente. bom dia. Oi, bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo. Como é que você tem sido abordada, assim? Que eu imagino que as pessoas parem você na rua para falar, olha, você disse que a previsão do tempo ontem era tal e deu tal, né? Como é que você está vendo essa situação atual, quando você entra para fazer a previsão do tempo? Qual é a sensação que hoje você está tendo desse fenômeno? Ana, de fato, todo mundo me pergunta todo dia, Rosana, quando os temporais vão acabar em São Paulo? Não aguento mais a mesma previsão. E olha, ontem fez 40 dias que nós todos os dias anunciamos sol, calor e pancadas de chuva que podem ser intensas no fim da tarde. Então eu tenho que dar essa mesma previsão para as pessoas. Ultimamente elas têm cobrado muito, a preocupação é cada vez maior. E toda a equipe se mobiliza a partir das 4 da tarde, quando começam a se formar as nuvens aqui em São Paulo. É uma correria na redação para buscar dados com os nossos meteorologistas, com outros profissionais também do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Então, assim, é a tragédia anunciada, o caos que se estabelece em São Paulo todas as tardes. E não tem jeito, né? A gente tem que ir buscar as informações, narrar ao vivo as imagens de alagamentos, de enchentes na cidade, que têm sido cada vez mais frequentes. Essa primeira semana de fevereiro, o Giovanni está aí, pode falar muito melhor do que eu, a gente está esperando um volume de chuva menor para São Paulo. Então, mesmo assim, ontem, né, que foi o primeiro dia do mês, nós tivemos também muitos temporais, como essas imagens que você acabou de mostrar aí em Diadema, as pessoas ilhadas, os veículos completamente parados, alguns submersos no meio da enchente. Então, para mim é muito triste não poder alentar as pessoas, dizer para elas, olha, São Pedro vai dar uma trégua. Infelizmente, a gente continua com previsão aí durante todo o verão de mais temporais. Nós temos aqui uma pergunta do povo, nós saímos com a nossa câmera na rua, tem algumas perguntas para o Giovanni e para você, e eu vou rodar a sua pergunta primeiro, né? Como é que... É uma pergunta interessante, que eu acho que nós vamos gostar de ver a Rosana responder. Quer ver? Roda para mim. Uma curiosidade que eu tenho de saber sobre o El Niño. Há anos a gente ouve falar sobre ele, como ele afeta o clima, provoca tempestades, mas eu queria entender exatamente o que é o El Niño. Não era essa a pergunta, né? Na verdade, é uma advogada, minha produção está colocando a pergunta no ponto aqui. Eu vou pedir de novo e nós vamos chegar na pergunta da Rosana. Vai lá, rodou, agora vai. Como é ser meteorologista nesses dias em que, às vezes, você fala, vai fazer sol, e de repente chove? Alguém já te parou na rua para perguntar, e aí, você falou que ia chover, agora fez sol, ou então você falou que ia fazer sol e agora choveu? Como que é isso? Já aconteceu alguma coisa assim com você? Pegou pesado. Essa pergunta, quando chegou, eu falei, não, eu tenho que fazer a primeira pergunta para a Rosana essa, porque deve ser uma situação realmente atrapalhada, né? Vocês não são donos do tempo, né? Tem um estudo a respeito disso. Você tem feito isso com competência ao longo desses últimos 10 anos aí, né? O que você diria aí para a nossa perguntadora? Ana, todos os dias as pessoas me cobram a previsão do dia anterior. Quando chove, depois de uma previsão de sol, aí é terrível. As pessoas não se conformam, pedem explicações, reclamam, deixei de ir à praia porque você anunciou chuva e fez o maior sol. Mas a culpa não é minha, eu tento dizer para essas pessoas, né? Tento explicar que a atmosfera é um monstro instável. E embora nós tenhamos hoje um nível de acerto de até 97%, com 48 horas de antecedência, existem realmente todos os dias esses imprevistos com relação à meteorologia. O que a gente faz? Explica aos telespectadores que houve, por exemplo, um vento que mudou a direção das nuvens, trouxe mais umidade, abasteceu as nuvens de umidade, aí provocou uma tempestade severa, enfim. Mas mesmo assim elas não se conformam, reclamam, elas exigem que seja a exatidão do tempo. Mas na verdade não é assim, né? Eu sei que você é uma estudiosa a respeito, não é só uma apresentadora, né? Do que chega dos meteorologistas, eu sei que você estuda bastante, né? Comparando esses últimos 10 anos, né? O que você viu e o que mais te chocou nesse tempo todo, com todos esses fenômenos tão diferentes que têm acontecido? Realmente esse volume excessivo de chuva em São Paulo e também em alguns estados da região sul
realmente deixa a gente bastante impactada, né? E aí todas as consequências das enchentes. Por exemplo, no dia 26, se não me engano, na terça-feira, a gente assistiu, durante o SPTV, que é o jornal local aqui de São Paulo, o resgate de um bebê, o Enzo. Aquilo realmente mexeu com a gente, porque ele estava na iminência de ser levado pela correnteza. E a gente, olha aí, essas imagens do alagamento... Separou a imagem que você falou. Pois é, se não me engano, essas são imagens de Diadema, que foram feitas ontem à noite, exatamente, olha aí, os veículos parados no meio da enchente, os ônibus lotados de pessoas voltando para casa sem conseguir trafegar, várias ruas debaixo d'água. Mas no caso do Enzo, que era um garotinho de apenas 1 ano, ele foi resgatado por um frentista que prestou solidariedade ali na hora, arrumou uma corrente para tentar entrar na casa do Enzo e salvá-lo. A água estava subindo muito rapidamente, já atingia mais de 1 metro. Olha aí, esse é o Enzo, Ana. Tá. Esse é o frentista, ele estava amarrado e com a ajuda desse motoqueiro conseguiu salvar essa criança. Foi muito emocionante, nós mostramos o dia seguinte a gratidão dessa família com relação ao resgate. É uma coisa assim que emociona muito, né? Saber que essa criança poderia ter sido levada, mas por causa da solidariedade dessas pessoas, ele conseguiu se salvar. Essa é a imagem que mais emocionou nossos jornalistas aqui de São Paulo. Me diz uma coisa, Rosana, você fala com tanta intimidade do Enzo, né? Você acompanha, quer dizer, vai lá, acompanha a matéria sendo feita. Como é que funciona isso? A partir de 1 da tarde, nós aqui da redação de São Paulo começamos a captar as imagens de chuva, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, outros que são disponibilizados pela escuta, que são jornalistas que ficam de olho no que está acontecendo na cidade. Reunimos todos esses dados e começamos a fazer os flashes, chamando as pessoas para assistir o jornal, que começa às 7 da noite. Então, assim, é um trabalho detalhado, em que a gente vai colhendo essas informações para poder mostrar de uma forma bem abrangente o que acontece em toda a cidade, né? São Paulo é um gigante, mais de 20 milhões de pessoas, cobrimos não só a capital, mas também toda a grande São Paulo. Então o Globocop sobe para mostrar a situação lá de cima, para a gente ter um panorama assim maior do que está acontecendo com relação às enchentes, aos alagamentos. E toda a equipe se mobiliza, e esses últimos dias tem sido de muito trabalho aqui, viu? Quer dizer, vocês contam também com a ajuda do Giovanni e da previsão do tempo, do INPE, enfim. O que você diria, porque ele é um dos responsáveis pelas informações que chegam para você aí, né? O que é que vocês dois, na verdade, podiam dizer para o pessoal que está em casa e está sofrendo diretamente a consequência dessas mudanças, do El Niño, a gente fala em aquecimento, mudou o vento da Amazônia e tal, mas como é que vocês resumiriam a próxima semana para a gente? Porque eu acho que a gente já tem aí uma ideia do que pode acontecer, não é, Giovanni? Olha só, Ana, a gente tem previsão de que as características da chuva essa semana sejam um pouco diferentes do que foi grande parte do mês de janeiro. Porque não choveu só na capital, choveu em grande parte do estado de São Paulo. A gente viu tragédias também, infelizmente, no interior de São Paulo. Essa semana as chuvas estão mais pontuais, mais localizadas. Ontem e hoje também o dia começou com céu azul em todo o estado, e aí à tarde, com esse forte calor, é como se a gente tivesse uma panela de água no fogão. A água está calma e a hora que começa o sol esquentar é como se aquela água borbulhasse. Então a atmosfera, o ar começa a borbulhar e formar essas nuvens de tempestade. Então essa característica é diferente daquela zona de convergência de umidade que vem da Amazônia e chove de forma generalizada. Então ela vai ser mais pontual essa semana. Mas mesmo assim, nesses pontos onde ela acontece, ela pode ser forte, o solo está muito encharcado, as represas estão com nível alto, os rios estão com nível muito alto. A gente tem até uma imagem do Jardim Romano, eu acho que é em São Paulo, não é, Rosana? Que está há muitos dias alagado e a água não consegue... Não consegue. Há quantos dias já está, Rosana? Ana, faz 2 meses que o Jardim Romano está debaixo d'água. Essa região aí não deveria ter sido ocupada, várzea de rio, o rio avança quando chove. E essas pessoas estão ilhadas aí há mais de 2 meses. A prefeitura já ofereceu para muitas famílias uma bolsa aluguel de R$ 1.800 por 6 meses, dá uma média de R$ 300 por mês, mas muitas pessoas não querem sair do lugar onde elas moram. O aluguel na área ali próxima, a vizinhança ali, está muito além do preço cobrado no mercado. Algumas pessoas aproveitam essa situação de desespero dos vizinhos. Então é uma situação muito complexa. Você tocou num ponto muito importante, Ana, porque as pessoas tendem a culpar a meteorologia, a culpar São Pedro pelo volume excessivo de chuva. De fato, esse mês nós tivemos um volume muito grande, mas o que a gente precisa mesmo
é ter uma política de prevenção e de combate a enchentes mais sérias em São Paulo. Todo ano nós vemos a mesma coisa. Todo mês de janeiro, fevereiro, temos desabamentos, desmoronamentos, enchentes. Então, eu acho que não só o poder público precisa investir nisso de uma forma muito mais severa, muito mais comprometida, mas a população também precisa ter um espírito de cidadania muito grande. É muito a lixo quantidade na rua. de lixo. É muito. Ana, tem de a quantidade tudo. de lixo e entulho que a gente vê. Tem de tudo, não é? A gente olha as marginais aí de qualquer lugar, né? Você vê sofá, vê pneu, não é só a bala, o sorvete, né, do picolé, não é só o cigarrinho, não é só... Porque cada lugar, cada negócio desse vai se transformando num volume de lixo imenso. E que entope todos os bueiros, né? Eu acho que é uma das... Pois é. Eu acho que são as duas frentes aí que você falou. Inclusive você citou pra gente uma cratera lá no Jardim Jatobá, uma imagem que tem uma cratera que deu na estrada lá, que realmente te fez parar, te emocionou e te assustou. Uma das outras imagens aqui que a gente selecionou, e é por conta exatamente de todas essas consequências, né, não só da chuva, mas da gente também, nós todos. Essa imagem que você citou pra gente, que te levou a selecionar essa imagem, Rosana? Isso aí na SP 029, na saída da cidade em direção a Itapevi. O que me chamou muita atenção, Ana, é que isso aí é uma obra recente e que foi toda comprometida, a estrutura dela foi comprometida pela violência, pela fúria mesmo da natureza. Esse carro aí é do Departamento de Estradas e Rodagens, estava passando no local porque ela já havia sido interditada esse trecho aí da rodovia e foi tragado completamente pela cratera na hora da chuva. Felizmente o ocupante, o motorista, se salvou, teve apenas ferimentos leves, mas o que me chamou muita atenção foi a grandiosidade dessa cratera que se abriu assim em poucos minutos de temporal em São Paulo. Acabou porque a o estrada. solo já está muito encharcado, né? E aí tem também e é o que leva também... Uma outra imagem que você selecionou, feita em 28 de janeiro, que é o Jardim Romano também, que é esse que a gente acabou de dizer aí, que foram as 4 imagens aí que mais te motivaram a prestar mais atenção nisso. Mas eu acho que a responsabilidade de vocês é grande. No mundo todo eu vejo que tem muita gente que não sai de casa antes da previsão do tempo, né? São países onde o tempo muda com mais nitidez do que aqui, né, no hemisfério sul, onde tem nevada, mas nós brasileiros já começamos a acreditar mais, né, no que tem acontecido. Quer dizer, mudaram os equipamentos, é isso, Giovanni? Sim, a gente evoluiu muito nos últimos 15 anos, principalmente, com a criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica lá em Cachoeira Paulista, com a chegada de um supercomputador. A gente já pode falar o que vai acontecer para o Carnaval? Quer dizer, essa previsão, a Rosana falou em 48 horas antes, já se tem uma precisão grande. Mas para o Carnaval, as pessoas que estão aí se programando, né, já tem alguma coisa? À medida que a gente avança nesse prazo de previsão, essa confiabilidade vai diminuindo. O Carnaval está um pouco longe para a gente dar uma previsão detalhada. Tá. Mas se a gente olhar nesse horizonte, dando só uma tendência, uma ideia, na região sudeste a gente tem previsão de continuidade de calor e pancadas de chuva. Então, nada muito diferente do que a gente está observando agora. Quer dizer, vai continuar chovendo na região sudeste. A estação chuvosa normalmente vai até março e a gente não espera que seja diferente disso. Então, o mês de fevereiro ainda deve ter outros eventos de chuva forte, o mês de março também. E importante também a gente dizer, a Rosana estava falando sobre a preocupação de agora, né? Sobre o lixo, sobre as pessoas ocuparem áreas que não são de risco, né? Consultar... Os morros, exatamente, é um perigo, né? danado. Então, procurar ocupar de forma mais ordenada e ter essa preocupação não só agora que está chovendo forte, mas ao longo de todo o ano, né? Pode ser que o ano que vem não chova tanto como esse ano e as pessoas relaxam um pouco e começam a ocupar novamente essas áreas que são de risco. Então, a gente tem que estar sempre atento, mesmo quando não está chovendo, para que quando vem essa chuva a gente esteja preparado. A gente saiu na rua e fez algumas perguntas para a população, contando que vocês estavam aqui. Então, roda para mim. Qual que é o risco da gente sofrer um terremoto, tipo aquele que aconteceu no Haiti, vendo a continuidade desse mau tempo e tanta chuva, enchente? A gente fica preocupada e eu gostaria de saber se tem alguma resposta em relação a isso.
Olha, os terremotos, eles acontecem na Terra, são da geofísica, da dinâmica da Terra, né? Não tem nada a ver clima, com a atmosfera, né? Mas afeta do mesmo jeito. O clima afeta a nossa vida, né? Mas não afeta os terremotos em si. Então, os terremotos estão totalmente desligados da atmosfera. São desastres naturais, assim como as chuvas também causam, mas estão desligados. O nosso estudo como meteorologista é da atmosfera. Mas, pelo pouco que eu conheço da geofísica, esse risco o Brasil não tem de terremotos como o do Haiti. Mas a gente fica preocupada, né? De repente você olha isso assim e fala, nossa, tá acontecendo tão perto. A gente vê falar no Chile e tudo mais, né? Mas eu queria assim, eu queria agradecer a Rosana, né, pela simpatia, por estar aqui com a gente, mas tem uma pergunta do Louro. Antes da gente se despedir, né? Tem uma pergunta do Louro José, parece que você pediu, né? Eu queria tirar umas dúvidas com a Rosaninha Jatobá, ela tá em São Paulo. Fala, Louro. Rosana, você já ficou presa em algum alagamento, por acaso? Já fiquei presa no trânsito mais de 1 hora esperando baixar a água, mas não assim, realmente, muito próxima da água, não. Já sabe, me liga que eu vou lá e resgato você. Você vai me salvar, Louro? Promete? Tá bom, obrigada, viu? Eu saio daqui voando e vou te resgatar. Eu tenho mais uma. Seu carro já parou por acaso porque entrou água no motor, já quebrou por causa de chuva, seu carrinho? Não é um carrinho, é uma carruagem, né, da Rosana? Olha, por causa da meteorologia, desses boletins todos os dias, a cada meia hora, eu fico muito bem informada sobre o momento em que a chuva vai chegar em São Paulo. Então eu sou, assim, uma moça do tempo muito precavida. E uma outra coisa, uma boa notícia aqui em primeira mão, Ana, é que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem agora um programa que pode prevenir com até meia hora a população sobre a chegada de uma determinada tempestade. Está disponível lá no site do INPE. As pessoas fiquem de olho que elas vão conseguir ter, assim, com mais detalhamento, as informações sobre a meteorologia. Outra coisa que você perguntou aí sobre o risco de terremoto, eu estudei que o Brasil está sobre uma enorme placa tectônica. Então, o risco de terremoto aqui é praticamente nulo. Por que aconteceu no Haiti? Porque houve um ajuste dessas placas tectônicas, elas se aproximam e causam esse tipo de terremoto, né, de desestrutura do solo. O Brasil está em cima de uma enorme placa, então o risco aqui com relação a terremoto é praticamente nenhum, completamente nulo. Que bom, Rosana. Obrigada, viu? Obrigada pela manhã, obrigada por estar com a gente todos os dias. E eu tenho certeza que falar com você assim mais de pertinho, né, não só sabendo de você falando da previsão do tempo, é sempre bom pela pessoa que você é. Muito obrigada e um bom dia para você, tá? Bom dia. Obrigada, Ana. Beijo. Valeu.